Globo errou ao não insistir na programação infantil? Queda de audiência derruba preço de comercial na TV? Esfriou o namoro entre Rodrigo Faro e SBT? Estas e outras perguntas a partir de agora, nesta edição do Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, ao canal do Vanucci aqui no YouTube. Um lugar onde a gente fala de televisão e aqui no Vanucci Responde a partir do que realmente interessa a você. Você manda suas perguntas através das minhas redes sociais, também lá no espaço, aqui embaixo, no espaço reservado aos comentários dos vídeos, lá no site canaldovanucci.com.br e agora na comunidade, ali nas postagens aqui do canal no YouTube, você também pode deixar a sua pergunta. Aliás, várias perguntas já deste episódio tiradas aqui da nossa comunidade aqui no YouTube. Que bom que você participa. E é isso, a gente conversa de televisão a partir do que realmente interessa a você. A primeira pergunta deste episódio é do @leonadavene, que diz o seguinte: Vanucci, por que o SBT diminuiu o tempo de abertura de suas novelas mexicanas, principalmente a Usurpadora? Ela começa do refrão e tinha um início tão legal. Leona, esta é uma tendência na televisão de uma forma geral. Você tentar diminuir o tempo entre um programa e outro, diminuir o tempo de início de um programa. Quanto mais você demorar para começar esse programa, maior a possibilidade do telespectador sair e buscar conteúdo, buscar uma outra opção. Aliás, os estrategistas, ficam sempre de olho ali. Que horas que termina a novela da Globo para começar outro programa? Que horas que entra no break? Tudo isso determina muito a audiência, ajuda na audiência. É uma das estratégias. Pode reparar que cada vez mais você tem menos comerciais entre o final de um programa e o início do outro, porque a ideia é justamente conectá-los. Há, às vezes, a citação comercial quando esse programa é patrocinado, mas se não tiver patrocínio, praticamente emenda uma atração na outra. É o jeito de fazer televisão, é o jeito de tentar, de uma certa forma, prender você sempre à frente de um canal só. O Adriano Araújo faz a seguinte pergunta: Vanucci, por que o SBT não faz mais aquelas vinhetas promocionais de seus programas e artistas como antes? Era tão bonito, amava assistir. Adriano, você sabe que é interessante como todas as coisas vão mudando no decorrer do tempo, Por vários motivos, Chegam novos estilos, chega um outro jeito de fazer chamada, mas também e principalmente porque quem comanda também muda o olhar, No SBT, a gente teve uma mudança de direção artística. O Pelégio, agora é o Mauro Lissoni. Então, são olhares diferentes para a mesma necessidade, que é fazer as chamadas dos seus programas, dos seus personagens, dos lançamentos, e também dos seus artistas, O SBT, ele sempre foi uma emissora, que a gente sabia que ia provocar de alguma forma. Podia não ter os mesmos recursos que a Globo tinha, talvez, em tecnologia para fazer essas grandes chamadas, essas grandes vinhetas, mas tinha um negócio, algo muito próximo do telespectador. Quantas chamadas históricas, ou quantas vinhetas históricas você não tem ali na sua memória, decorado e canta até hoje as músicas. Mais uma pergunta, agora do Luiz Henrique Marques, que diz o seguinte: Vanucci, a Globo realmente não vai mais produzir minisséries? Nem para o streaming? Este é um produto que realmente faz falta. Obras como O Tempo e o Vento, Anarquistas Graças a Deus, Memorial de Maria Moura, Grande Sertão Veredas foram o diferencial da emissora por anos. Não tem mais volta? Luiz Henrique, você citou aqui só produção de alto nível mesmo, A Globo sempre foi lembrada, ela sempre foi reconhecida por ter uma qualidade também, e não somente na teledramaturgia diária, no folhetim, nessas novelas, mas também nas minisséries. Aliás, foram as minisséries que conquistaram o mundo também, que abriram, que mostraram uma qualidade numa obra tão compacta, feita com extrema qualidade. O que a gente vê, é que a tendência agora a Globo concentrou nas novelas e no que o mercado está consumindo, que são as séries, através do Globoplay. E agora vem as novelas de curta duração. Uma novela de curta duração não deixa de ser uma minissérie.
mas é que tem ali umas pegadas diferentes. A novela de curta duração, teoricamente é uma obra aberta, as minisséries são fechadas, as minisséries podem recorrer à literatura. Aliás, a Globo fez muita coisa baseada em literatura e deixa essas marcas, né? Isso foi muito importante, abriu, né? A televisão popularizou a literatura brasileira. Importante isso. Eu sinto falta, mas acredito que tão cedo não tenhamos ali minisséries como essas aí, tão marcantes. Esperava alguma coisa nos 60 anos da Globo ali, né? Mas não veio. Vieram documentários, vieram especiais, mas não veio uma minissérie. Igor Belenda fala o seguinte: boa noite, você acha que a Globo pode voltar a reprisar novelas mais recentes, não vale a pena ver de novo, ou na edição especial? Novelas que foram exibidas num período de 3 a 5 anos atrás, sendo que antigamente isso era mais comum. Igor, não tem uma proibição ou uma orientação para determinados nichos de novelas, né? Óbvio, né, que tanto no edição especial quanto não vale a pena ver de novo, você precisa ter novelas que você consiga adequar para todos os públicos. Basicamente é isso, e que te leve a menos cortes. Então, existem novelas das 8, 8h30, 9 horas, 9h30 ali, desse horário nobre que foi se alterando no decorrer do tempo, que são mais pesadas, né? Mas mesmo assim, a Globo colocou, achando que não vale a pena ver de novo, precisava ter essas novelas, e que lá no edição especial pudessem ter as mais suaves. E o telespectador mostrou que gosta das novelas mais suaves também, e das históricas. Eu acho que diante do que está se vendo aí, né? Foi muito bem Tieta, foi muito bem. Tá indo muito bem A Viagem. A Alma Gêmea também tinha ido muito bem. Acho que deve ficar ali, não vale a pena ver de novo, mais ou menos nessa pegada. Pegar esses grandes clássicos, essas obras que fizeram muito sucesso, e arriscar, e colocar ali, né? A Viagem tem um resultado surpreendente. Vamos ver agora, né? Mudou muito de horário em função do Mundial de Clubes. Como é que fica a volta definitiva? Lá não, nessa semana, na outra, né? Pra gente entender ali como é que fica. Mas é um horário que está consolidado. E o edição especial, que é mais cedo, provavelmente fique com essas obras mais de época, os grandes clássicos de crônicas, né? Do Manuel Carlos. Tudo por ali transita muito bem, é o que costuma dar audiência nesse horário. Vamos a mais uma pergunta. Essa aqui é do Eric Felipe, e que diz o seguinte: Rodrigo Faro e SBT, o namoro esfriou? Seria um ótimo apresentador para as tardes e início da noite de sábado. Concordo com você, Eric, que seria um ótimo apresentador para lá. O Rodrigo Faro, muito bem dirigido, muito bem produzido, né? Com alguém que segure as rédeas ali, né? E que traga o melhor dele, vai muito bem. Rodrigo é um dos grandes apresentadores da televisão brasileira. Houve um desgaste da imagem dele lá na Record? Houve um desgaste na imagem dele lá na Record, principalmente depois daquele momento na morte do Gugu, que ele pergunta como é que tá a audiência ali e muda o semblante dele, né? Por isso que tem que ter alguém que proteja isso, né? Alguém que coloque ali e que não permita que algumas coisas apareçam no vídeo. Óbvio, né? Que o ideal é que você seja 100% no vídeo do que você é realmente atrás das câmeras, né? No seu dia a dia, no comum. Mas o fato é que desgastou muito a imagem dele, e a partir dali o programa foi se desgastando e não se achou um caminho, né? Um caminho tão forte como foi o anterior, que fez ele incomodar muito o SBT, que fez ele incomodar grandes apresentadores na época, e ser reconhecido pelo Silvio Santos como um bom apresentador. Silvio curtia o trabalho dele, respeitava muito o Rodrigo Faro. Acho que é um bom nome ali para o sábado. Aí muitas pessoas vão falar assim, pô, mas ele já esteve no domingo da Record. Ok, esteve no domingo da Record. O domingo não é o principal dia, né? Você pode fazer ótimos programas em qualquer outro dia e ser um grande astro em qualquer outro dia. Claro que o domingo tem uma responsabilidade muito grande, porque reúne toda a família, né? E esta é uma audiência que os anunciantes querem muito, e você precisa ser muito bom também junto aos anunciantes. Mas está ali no sábado, em projetos especiais, Rodrigo Faro é um bom nome, poderia acrescentar bastante para a Rede Globo. Elvis Passos faz a seguinte pergunta: boa noite. Com essas oscilações nas audiências da TV, os valores de anúncios também oscilam proporcionalmente? Como ficam os contratos quando o programa fica abaixo da meta? Há alguma compensação? Elvis, na verdade, né, quando você vai vender o espaço comercial de um programa, quando
as TVs vão lá nas agências ou as agências procuram as TVs para suas campanhas, há toda uma expectativa. Você falou, olha, a minha expectativa é, por exemplo, o Big Brother, que ano passado registrou tanto, então a gente acha lá, está tendo uma oscilação de público que vai de 20 a 22, porque no ano passado deu 22, né? Claro que você está jogando ali com o seu anunciante mais ou menos uma estimativa de audiência. Se essa estimativa estiver abaixo, porque ele está comprando pelo tanto de público que vai ter ali, as TVs costumam compensar. Fazem uma ação um pouquinho maior, a relação, né, das TVs com os seus anunciantes, ela não é uma relação tão rigorosa assim, de falar, são 30 segundos essa ação e pronto, 30 segundos, comprou 2 minutos, dá para deixar 2 minutos e 10, comprou 30 segundos, dá para ir até 40 segundos, tem ali uma margem, dá para fazer, né, dentro dessas ações, desses merchans, disso tudo, dá para fazer alguma coisa ali, e você acaba compensando. Essa relação é muito boa, né? E eu falei do Big Brother porque eu quero dar esse exemplo, né? A última edição do Big Brother teve no final, né? 2, 3 episódios ali, eles fizeram vários agradecimentos aos anunciantes, porque foi uma edição que faturou muito, foi o faturamento histórico dessa edição, então, do Big Brother, né? Então você vê que existem todas as formas de compensar e ter esse anunciante perto, né? É claro que se você faz vende ali um valor e fala assim, ó, eu vou ter 10 pontos e você dá 2 pontos, aí é uma tragédia. Aí não tem compensação que funcione, né? Vai ter que mudar, conversar muito com o anunciante. SBT agora, né? Com a Caverna Encantada. Dia 7 já não tem mais a exibição dela à noite, só no período da tarde. Haverá uma compensação, chama-se esses anunciantes ali, falou, ó, tô te oferecendo agora uma outra novela, que tem um potencial maior. E assim vai. Mas sempre tem, não é na mesma proporção, mas às vezes tem um desconto ali num canto, tem uma compensação, de alguma forma, óbvio, né? É uma pressão comercial, o anunciante está pagando, quer ter ali a garantia de uma entrega para todo aquele volume que ele está pagando. Ah, ofereceram 10 telespectadores, eu quero atingir os 10, atingir 7 é outro valor, né? E assim vai. Mas são relações muito estabelecidas já há muito tempo. A última pergunta desse episódio é do Will, e que diz o seguinte: você não acha que foi um erro a Globo não ter insistido na programação infantil, já que o público não se renovou e a queda de audiência na TV aberta se deve um pouco a isso? Will, essa é uma questão que até hoje gera muita polêmica. Na verdade é o seguinte, naquele período, né, que você tinha TV Globinho, você tinha aquelas coisas por ali, e que a Fátima veio para o encontro, então tem mais ou menos 10 anos por aí, já existia ali estudos mostrando que este público estava saindo da TV. Naquela época, esse público não estava no digital como está nos dias de hoje, mas esse público estava na TV fechada, porque muitos pais falavam assim, não quero que meus filhos assistam TV aberta, porque é muita exposição comercial, na TV fechada é menos exposição. Com o tempo, a TV comercial a TV por assinatura começou a ter mais audiência e, é claro, né, infantil ali, os anunciantes foram buscar e as regras eram outras do que para a TV aberta. E acho que realmente você precisa, quando envolve criança na programação, você precisa ter regras muito claras para você não estimular o consumo de uma forma que não deva ser, que você estimule da forma correta, né? Porque realmente é diferente, o grau de compreensão daquilo, de você poder ou não comprar um produto, é muito diferente. Agora, ela percebeu que realmente haveria uma dificuldade comercial, de que este público não estava e que poderia dar um outro caminho, mesmo que a audiência não fosse muito maior, mas que teria possibilidades comerciais. A Globo fez isso, alguns anos depois, aí você vê que a Band tinha lá um desenho, também sumiu, a Rede TV tinha, também sumiu, né? A Record foi sumindo, deixou lá no final de semana, né, os desenhos bíblicos, né? Foi diminuindo, porque todas viram que esse público realmente não estava. Você deixa ali onde é estrategicamente. O SBT ainda insistiu um pouco e com o tempo também foi diminuindo. Silvio Santos foi convencido de que teria que ter jornal ali, programas voltados para o público adulto, senão não conseguiria faturar no período da manhã com programação infantil. É isso que a gente viu. Então, eu não acho que a Globo deveria ter insistido, não. A Globo, ela foi muito esperta, né? Ela pegou todo este público e jogou no Globo, em outros canais que tem ali, né? E que fazem, que atingem muito bem ali o telespectador nessa faixa infanto-juvenil.
E essa vai ser uma tendência, né? Tá muito difícil a gente ver aí, né? Pelo Bom Dia e Companhia, como está difícil recuperar essa audiência. Bom, espero encontrar você no próximo conteúdo aqui, hein? No próximo episódio do Vanucci Responde, ou na coluna do Vanucci, na edição da noite, na Super Live, enfim, em tudo que tem por aqui. Não deixe de dar o like neste vídeo, de hypar este vídeo, de compartilhar este vídeo, de fazer seu comentário, mande sua pergunta para o Vanucci Responde, você já sabe, nas minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários dos vídeos aqui, lá no site, ou então, onde é mais fácil, na comunidade, nas postagens aqui no canal do Vanucci, aqui no YouTube. Espero então, como eu disse, encontrá-lo no próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.